aqui fazendo a leitura da palavra de Deus com vocês. Esse Instagram ele é direcionado para aqueles que querem se aproximar mais de Deus, né? Para aquelas pessoas que querem ouvir uma palavra de fé, que está triste, que está precisando de uma força nova. Aquelas pessoas que não conhecem a Deus porque talvez não tem uma cultura religiosa. Nós temos pessoas que às vezes a família não tem envolvimento nenhum com fé, com Deus, com nada. Eu já tive seguidora que mandou mensagem para mim dizendo assim: Rafa, o primeiro contato que eu estou tendo com a Bíblia é através dos seus vídeos. Pessoas que nunca pegaram uma Bíblia, que nunca leram a Bíblia. Pessoas que não fazem ideia de quem é Deus, quem é Jesus e por que Ele morreu na cruz. Mas eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha fé, para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha história. Algo extraordinário tem acontecido, todos os dias acontecem coisas extraordinárias. Deus tem feito coisas lindas ao meu favor e eu só posso falar de tudo isso que Ele tem feito. Não posso calar minha boca, né? Eu não posso reter. Eu preciso compartilhar, porque grandes coisas tem feito o Senhor por mim, né? Eu tinha feito uma pesquisa aqui no Instagram para a gente começar a fazer a leitura do Novo Testamento, para a gente fazer a leitura da Bíblia, né? Em cima do livro de Mateus. Já teve uma pessoa que me perguntou assim: Rafa, qual a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento? A pessoa não tinha ideia de qual a diferença, né? O Novo Testamento é o Evangelho a partir do momento que Jesus nasce, né? Ele é a nova aliança, é o novo compromisso. A morte de Jesus fez nova todas as coisas. Então a diferença é que no Velho Testamento nós temos histórias da criação do mundo, nós temos histórias do povo de Deus, nós temos histórias do que Deus fez, do que as pessoas fizeram. E a gente usa essas histórias para conhecer mais de Deus e do seu propósito para a humanidade, mas de fato nós vivemos um Novo Testamento, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês, a Bíblia aqui começa no Novo Testamento, que é o que eu vou começar a ler com vocês, e o Novo Testamento começa através da vinda de Jesus. Houve uma promessa anos antes que Deus mandaria um Salvador. E aí no Novo Testamento a gente começa então a conhecer o Evangelho a partir da vinda de Jesus. E é isso que mais importa. Não que a gente esteja desfazendo do velho, mas a Bíblia diz que hoje nós vivemos pela graça. Hoje nós vivemos pela morte de Jesus. No Velho Testamento as pessoas precisavam pagar um preço pela salvação. Elas tinham que fazer ofertas de sacrifício, elas matavam bichos, faziam rituais para ser perdoada dos seus pecados e para se purificar e para ter um contato com Deus. E a Bíblia diz que no Novo Testamento Jesus veio como sacrifício por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Todo o nosso mal, toda a maldade que há em nós, que nos separa de Deus, Jesus veio e morreu por nós para que a gente tivesse um acesso ao coração de Deus, um livre acesso. E isso chama de graça. A graça é o favor imerecido. A graça é: eu não fiz nada por merecer. Quem fez? Jesus. Jesus morreu na cruz por mim e me deu isso de graça. O que eu preciso fazer é aceitar. A minha única função é abrir o meu coração e aceitar Jesus como meu Salvador. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador, a partir do momento que eu creio nisso, eu creio na morte dele, que ele morreu por mim, pelos meus erros, pelo meu egoísmo, pelos meus pecados, eu começo a viver o Evangelho da graça. Eu começo então a não viver na lei, nas regras. Eu começo a viver através da graça de Jesus. Ele morreu por mim, para que eu fosse livre de todo pecado, de tudo que me prendia. Isso é muito profundo, porque a gente teria que entrar no mundo espiritual para falar um pouco disso. Mas com uma forma mais simples e talvez com uma forma mais fácil de entender, eu vou tentar explicar para vocês o que é o Evangelho da Graça. E nós vamos começar, eu já li uma outra vez aqui no Instagram, que foi sobre o livro de Mateus, né? Aqui eu tô lendo a Bíblia, não é a mensagem, tá? Hoje eu tô com essa aqui, que é a Bíblia Devocional do Casal, As 5 Linguagens do Amor, do pastor Gary Chapman. É nova versão da linguagem hoje. Ela tá toda lenhada, gente, porque olha aqui, ó, toda lenhada. Eu tenho essa Bíblia já tem muitos anos e ela tá toda tadinha, descascando. Mas como eu quero fazer um estudo bíblico, eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha o que ela fala aqui. Livro de Mateus,
certo? Autor, Mateus, discípulo de Jesus. Então, quem que escreveu esse livro? Mateus, um dos discípulos. Qual foi a data que esse livro foi escrito? Entre 50 a 60 anos depois de Cristo. Então, esse livro foi escrito mais ou menos de 50 a 60 anos depois que Jesus morreu. Público-alvo, para quem que foi escrito esse livro? Aos judeus, principalmente. E qual foi o motivo que Mateus escreveu esse livro? Provar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, Mateus queria relatar que, de fato, Jesus era o Salvador. O propósito de Mateus em escrever esse livro era dizer assim: olha, eu andei com Jesus. Olha, comi com ele. Nós dormimos juntos. Nós demos risada. Olha, eu vou te contar de coisas, não é de que eu ouvi falar, eu vou te falar de coisas que eu vi com os meus próprios olhos. Eu vou escrever aqui um livro, pessoal, dizendo que eu caminhei com Jesus e que eu ouvi da boca dele os planos que ele tinha e qual era o propósito dele. E eu tô aqui para dizer que eu não ouvi falar isso, mas eu estive com Jesus e eu vou contar para vocês qual foi a minha experiência com ele. É isso que Mateus está falando. Mateus escreve o livro dele, o livro de Mateus é escrito para provar para as pessoas que Jesus é o Salvador que o Velho Testamento dizia que viria. No Velho Testamento houve-se profetas que declararam: olha, Deus vai mandar um Messias, Deus vai mandar um Salvador, vai haver um tempo que alguém vai vir e Deus vai enviar. E Mateus diz: olha, eu andei com ele, eu estive ao lado dele. E eu vou escrever para vocês dizendo que tudo que eu vi e que eu vivi é dizendo que ele é o Salvador do mundo. E aí Mateus escreve o livro de Mateus, que é o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus. Então, se você não sabia, eu queria compartilhar isso com você, para que você tenha conhecimento, né? É muito bom, a Bíblia fala, tem um versículo que fala assim: conhecereis a verdade, essa verdade vai te libertar. Estude a Bíblia, porque toda vez que você estudar a Bíblia, essas palavras vão libertar você espiritualmente. Então, nós temos tanto tempo para mexer no Instagram, nós temos tanto tempo para falar da vida dos outros, nós temos tanto tempo para passear, ir para as festas, para as baladas. Nós temos muito tempo para fazer as coisas, mas nós não temos tempo para ler a Bíblia. Nossa vida é ocupada demais, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Bíblia, eu tenho que estudar para a prova do AB. As pessoas ficam horas estudando para passar num concurso público. Horas. Param de trabalhar para estudar para um concurso público, para passar numa prova para ganhar dinheiro. Mas não tem tempo para ler a Bíblia, para ser liberto espiritualmente das pressões que amarram. Das prisões que amarram. Será que de fato as pessoas entendem que ler a Bíblia é importante e libertador? Qual é o nível de importância que a Bíblia entra na sua vida? Ah, Rafa, não é muito importante não, porque eu fico o quê? Fico um mês sem ler a Bíblia, eu fico 6 meses, eu fico 1 ano, eu fico a minha vida, eu nunca li a Bíblia. Talvez você nunca leu a Bíblia. Por que você nunca leu a Bíblia? Porque não é importante para você. Porque você não acha que faz diferença. Qual é o tempo que você gasta do seu dia para ler a Bíblia? Porque, vamos falar a verdade, a gente tem tempo para namorar, a gente tem tempo para ir pro cinema assistir Vingadores, a gente tem tempo para fazer comida, a gente tem tempo para cuidar dos meninos, a gente tem tempo para trabalhar e tem tempo para estudar, passar na OAB. Mas a gente não tem tempo para falar de Deus e a gente também tem tempo para orar e a gente tem tempo para conhecer mais quem é Jesus. Essa é a realidade. E eu falo porque eu sei que isso é uma realidade. As pessoas não acham que conhecer a Deus, ler a Bíblia é importante. Mas isso cabe ao homem examinar o seu próprio coração. A Bíblia diz: examine, Rafa, você mesma e vê qual a importância Deus tem na sua vida. Qual é o nível de importância? Porque eu fico horas mexendo no Instagram por dia, principalmente por causa do meu trabalho.
sei lá, 3, 4 horas dos meus 24 horas ficam na rede social. E aí eu venho falar para Deus que eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Mas eu tô disposta a te ajudar nessa caminhada. Eu tô disposta a parar, que seja 40 minutos do meu dia, para vir cá ler uma passagem da Bíblia com você. E se você quer mudar de vida, se você quer conhecer esse Jesus que a Rafa fala tanto, se você quer estudar a palavra de Deus, não, eu quero estudar, eu quero conhecer, eu quero saber o que a Bíblia pensa. Eu queria te convidar a vir fazer um estudo do livro de Mateus comigo. Vou tentar vir todas as manhãs, né? Vou tentar, prometo que eu vou tentar vir todas as manhãs, ler o livro de Mateus com vocês, fazer uma interpretação fácil. E a gente vai ler um capítulo por dia. Aqui no resumo fala assim: Mateus, que também era chamado de Levi, era um dos 12 apóstolos e escreveu o evangelho para os cristãos que vinham do judaísmo, a fim de provar, à luz do Antigo Testamento, que Jesus era o Salvador. O evangelho é bem estruturado e o leitor pode ler um esboço da vida de Jesus de uma forma agradável. É isso que está dizendo aqui. Começando com o nascimento e a infância e terminando com o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Entre essas duas partes, ele lista 5 narrativas sobre os atos de Jesus. Então, Mateus vai falar sobre a vinda de Jesus. Jesus nasceu. Você sabe onde que Jesus nasceu? Como ele nasceu? Aposto que você só sabe que ele nasceu na manjedoura. Porque nos presépios de Natal a gente vê que ele nasceu na manjedoura. Aí a gente sabe. Mas e os detalhes dessa história? Você conhece os detalhes? E aí o capítulo 1 do livro de Mateus fala sobre a genealogia de Jesus. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e ler comigo. Porque se você ler daí, vai ser mais legal. Se você acompanhar essa leitura na sua casa com um lápis de cor, pega um lápis de cor e começa a grifar aquilo que a gente for lendo. E você vai ver o tanto que você vai começar a conhecer Jesus. Você vai começar a conhecer mais de Deus. No capítulo 1, começa a falar sobre a genealogia de Jesus. Quando você era criança na escola, você já fez a árvore genealógica? Eles desenham uma árvore e mandam você pôr foto 3x4. Aí começa lá no seu bisavô, sua bisavó, que gera seu avô e sua avó, que gera seu pai ou sua mãe, que gera você e você gera seus filhos. Árvore genealógica. E aqui ele começa a falar quem que era a árvore genealógica de Jesus, que significa quem são os descendentes de Jesus. E algo incrível que eu vou falar pra vocês hoje, porque essa parte ela é muito chata, porque ela começa assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, seus irmãos, Judá gerou Perez, e Perez gerou Zerá, cuja mãe foi Tamar, Perez gerou Esdron, Esdron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, porque os nomes é muito fácil, né? É um nome tão complicado, você vai lendo assim, suas vistas vai estar embaralhando. O que acontece? Embaralha as vistas, gente. Baralha. Porque os nomes complicados. Aí você vai, nó canseira, nó que chatice. É chatice mesmo, essa parte é chata. Aí fala, Abinadab gerou Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Rei Davi. Já ouviu falar do rei Davi? Davi gerou quem? Salomão. Salomão, gente, escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, os livros mais top da Bíblia. Salomão tá na genealogia de Jesus. Rafa, Jesus é descendente do rei Davi? Sim. Descendente do rei Davi. Não sabia disso. Eu tô te contando. Você tá dizendo que Jesus é descendente de Salomão, que escreveu Provérbios? Sim, Jesus é da árvore genealógica, que ele veio desse povo. E aí continua. Salomão gerou Robão, Robão gerou Abias, Abias gerou Azar, Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, e blá blá blá, vai muitos. E vai muitos que gerou. Aí gerou Matã, gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. E aí termina a genealogia. Mas eu quero trazer para você um detalhe. Foca em mim.
Foca em mim que você vai entender o mistério. Qual o mistério? Nessa genealogia diz que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz está na genealogia de Jesus. Mas Raabe, eu tinha que achar aqui onde que fala dela. E eu não sei se eu vou achar. Mas vocês não fazem ideia dos mistérios de Deus. Espera aí que eu vou tentar achar aqui. Achei. Olha o mistério que eu vou ler para vocês. Olha o mistério que eu vou contar para vocês. No livro de Josué, capítulo 2, conta a história de uma mulher. Essa mulher está aqui no Mateus. Tem gente aqui que já sabe. Olha aí, ó, o povo escrevendo. O que eu vou falar aqui? Que tem gente que já entendeu o mistério. Olha aqui, livro de Mateus, genealogia de Jesus, diz que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe está escrito na genealogia de Jesus, descendentes de Jesus. Quem foi Raabe? Raabe está em Josué, capítulo 2, que diz assim: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões e lhe disse: Vão examinar a terra prometida, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Raabe do Josué é a Raabe da genealogia de Jesus. Quem era Raabe, Rafa? Uma prostituta. Uma prostituta. Mulher da vida. A mulher da vida que o mundo virou as costas ou que o mundo condena está na genealogia de Jesus. O que eu posso tirar disso para poder falar com você hoje? Eu preciso tirar uma mensagem incrível da genealogia de Jesus. A parte mais chata é fulano que gerou ciclano e beltrano. Mas eu preciso tirar uma coisa incrível dessa genealogia chata. E a coisa incrível que eu vou tirar é Raabe. Eu vou falar sobre ela. Raabe é uma prostituta que recebeu os hebreus que estavam espiando a terra prometida de Deus, e ela escondeu eles e defendeu o povo hebreu. No resumo da história, ela defendeu o povo de Deus quando eles foram espiar a terra. Sabe, queridos, o mundo que a gente vive hoje é um mundo extremamente julgador. Existe um padrão, existe um código de ética e moral, existe regras da sociedade, existe hierarquia financeira, existe padrão de beleza. O mundo de 2019 que a gente está vivendo hoje diz o seguinte: que você tem que ter o corpo top, que você tem que ter a roupa da moda, que você tem que ter o melhor celular, que você tem que ter um emprego incrível, que o seu diploma, querido, tem que estar o quê? No quadro, para mostrar para todo mundo que você formou na faculdade. E de fato você tem valor se você o quê? Foi incrível. Talvez você tenha um passado não lá muito bacana.
E talvez você errou um tiquinho na vida. Talvez você tenha feito coisas feias. Ou talvez a vida te fez fazer coisas que talvez você hoje se arrepende. Se você olhar para trás e olhar o seu passado, você tem vergonha ou você tem orgulho do seu passado? Se você tiver que olhar o padrão que o mundo exige de você, você está dentro ou fora desses padrões? Você consegue olhar no espelho e se achar uma mulher maravilhosa? Você consegue olhar no espelho e falar, nossa, de fato eu não tô tendo muito cabelo aqui, mas o meu cabelo é incrível. Talvez o meu nariz ele é meio de bolinha, né? Mas o meu nariz é incrível. Talvez eu tenha algumas linhas de expressões, muitas. Mas tá incrível. Talvez eu tenha umas gorduras. Ou talvez meu peito é caído. Mas eu sou incrível. Você consegue olhar pro espelho? Pelada, vai pelada. Vai pelada. Você consegue se achar incrível? Você consegue se achar maravilhosa? Ou você começa a olhar no espelho e pôr defeito e se achar feia? E talvez você olhe e fala, não tá legal. Ou talvez quando você entra no Instagram e começa a ver fotos de pessoas e você fala, nossa, eu queria tanto pôr esses cílios. Nossa, eu queria tanto ter um silicone. Não, eu queria tanto fazer uma plástica, tirar essa barriga. Não, vou pro clube, vou pro biquíni, não. Vou não, nadar, me divertir com meus filhos. Me divertir com os meus filhos? Nunca porei um biquíni. Deixa os meninos divertir sozinho. Porque eu tenho vergonha, eu não vou pôr meu corpo de fora. Porque talvez o padrão, eu não tô dentro do padrão. E as pessoas vão olhar pra mim. Ou talvez eu sofri um abuso sexual na minha infância e isso me gera traumas. Talvez quando você vai pro banheiro tomar um banho e começa a ensaboar seu corpo, talvez você sentir pavor do toque. Talvez você não goste de ser tocada. Porque talvez em algum momento da sua história alguém te tocou de uma forma que tem sequelas até hoje. Rafa, eu não gosto nem de pensar nisso. Eu prefiro viver a minha vida sem pensar nisso. Talvez você cresceu sem um lar. Talvez sua mãe te abandonou. Talvez sua mãe preferiu casar com um outro homem e fugir com ele do que cuidar dos filhos e te abandonou com seus irmãos. Talvez o seu passado e a sua história fez de você alguém que você não queria. Talvez você é amarga. Talvez você não sabe sorrir. Talvez você não sabe falar que ama. Porque a vida foi dura demais com você. Talvez dentro da sua casa você só ouviu palavras de agressão. Talvez merda, você não presta e você não vai dar nada na sua vida, foram coisas comuns que você cresceu ouvindo. Você não presta, menino. Você não vai dar em nada, você nunca vai achar alguém que vai te amar. Talvez você ouviu algumas coisas ruins na sua história. Sabe o que eu quero te dizer hoje? Que Deus estava lá. Hoje eu quero falar pra você que passou por alguma coisa muito ruim. Eu quero te dizer que Deus estava lá. Tava não, Rafa. Tava não, porque onde que Deus estava na hora que aquilo estava acontecendo? Cadê Deus? Vai, Rafa. Me prova que Deus estava lá. Deus me escolheu para poder falar do amor dele e para curar corações. Deus me escolheu para falar para falar com pessoas o quanto ele as ama. Eu já contei aqui em alguns vídeos e eu já tive uma pessoa que sofreu um estupro e ela chorava,
falava comigo: Deus me abandonou, Rafa. Eu falei: não, Deus não te abandonou. Sim, Deus me abandonou. Me prova que Deus me ama. No meio do desespero dela, eu precisava acreditar pra mim e pra ela. Eu precisava ter fé pra mim e pra aquela mulher. E eu abraçava ela. E eu dizia: Deus estava lá. Porque antes de Jesus ressuscitar, antes dele ir pro céu, a Bíblia diz que antes de Jesus ir pro céu, ele deixou uma promessa. E essa promessa estava escrita assim: eu nunca te abandonarei. Nunca te abandonarei. Isso é uma promessa. Rafa, então você está querendo dizer que quando eu estava lá sofrendo, quando o meu marido estava me traindo, quando eu peguei o meu marido na cama com outra mulher, você está dizendo que Deus estava lá comigo quando a decepção veio? Sim. Você está dizendo, Rafa, que quando eu fui traída, quando eu fui machucada, quando enfiaram uma faca dentro do meu coração e me magoaram, Deus estava lá? Sim, eu estou dizendo que Deus está com você em todas as circunstâncias. Eu estou aqui para dizer que Deus estava com você. Eu estou aqui para dizer que Deus faz nova todas as coisas e que Deus muda a sua história. Eu estou aqui para te dizer que você não tem que ter vergonha do seu passado. Você não tem que ter vergonha de ter sido abandonada. Você não tem que ter vergonha de ter sido trocada. Porque talvez o homem que mais você amava te trocou por outra. Talvez ele preferiu ficar com outra. Rafa, ela é melhor do que eu? Nunca. Nunca. Porque nós temos o nosso valor definido em Deus. Ninguém pode superar o meu valor, porque eu sou eu. Eu sou única. Como que alguém vai ser melhor do que eu se só eu existo? Fulano é fulano, eu sou eu. Eu estou aqui para te dizer que Deus não te abandona. E que até nos piores momentos da sua vida Ele estava lá. Nas situações mais difíceis, sabe quando você grita de dor? De dor, desespero. Eu já sofri isso. Já senti dor de desespero, de faltar ar, parecia que tinha alguém segurando a minha garganta. Já senti isso. E quando eu tava lá gritando, o Espírito Santo falava comigo: eu estou com você. Firma o corpo, porque eu nunca vou te abandonar, Rafa. Eu nunca vou te abandonar. Eu já fui traída, decepcionada, fui trocada, como se o meu valor não tivesse sentido. Preferiram outra pessoa do que a mim. Machucaram o meu coração e feriram os meus sentimentos. Enfiaram uma faca dentro de mim. E a dor que eu sentia era como de uma morte. E quando chegou a passar pensamentos na minha mente de que outra pessoa era melhor do que eu, porque eu fui trocada, o Espírito Santo falava no meu ouvido: eu nunca te abandonarei, Rafa. Firma o corpo, porque as promessas que eu tenho para a sua vida são incomparáveis, incomparáveis, incomparáveis. Eu sou o Deus que muda a sua história, que pego aonde você foi humilhado e te exalto. Sabe onde você foi humilhada? Sabe as pessoas que viram que você foi trocada? Sabe quando esfregaram sua cara para a sociedade, te humilhando e dizendo que você era menos que zero? Eu sou um Deus que muda a sua história, Rafaela. Transforma a sua vida, faço novo todas as coisas, porque eu nunca te abandonarei. Foi isso que Deus falou comigo. Sabe o que Deus fez comigo, querido? Sabe o que Deus fez comigo? Deus colocou outro homem na minha vida, porque o que me abandonou e que me trocou por outra, Deus colocou o Pedro na minha vida. Fez o Pedro olhar para mim com um olhar que homem nenhum, que ninguém nunca olhou para mim. O Pedro talvez olhe para mim como se ele estivesse olhando para uma joia preciosa, e ele fala isso com a boca. Talvez o amor que Pedro olha para Rafa, talvez é maior até que o olhar que minha mãe tem por mim. Porque ele tem uma admiração e um amor e um carinho que vem de Deus, não vem dele. Ele é o instrumento que Deus usa para demonstrar amor na minha vida. Porque eu tive uma pessoa que eu me apaixonei, que eu amei, que me trocou, que não me valorizou, que eu doei o meu coração e essa pessoa pegou meu coração e jogou na lata do lixo. E quando eu achei
que eu estava sendo trocada e que eu não tinha mais valor, Deus mostrou para mim que eu sou filha dele, filha amada, assim como Raabe. Assim como Raabe. Será que quando a pessoa olha para uma prostituta e essa pessoa que a gente enxerga, o que fez essa pessoa virar uma prostituta? Porque normalmente a gente olha para uma pessoa na esquina, pelada, e fala assim: safada, sem vergonha. Ou quando você vê uma mulher dando em cima do seu marido, safada, sem vergonha, eu vou puxar seus cabelos. É assim que a gente pensa. Safada, sem vergonha, eu vou puxar seus cabelos. Mas será que Raabe se tornou uma prostituta porque ela era safada, sem vergonha? Eu comprei um livro, eu tenho um livro sobre Raabe. E esse livro, ele deduz uma história, não é a verdade, mas ele deduz que Raabe, a família dela estava passando fome e que ela se vende para levar dinheiro para sustentar a família. E ela entra na prostituição para sustentar a sua família, que ela odiava fazer aquilo. Mas ela fazia, ela se tornou uma prostituta. Ela se tornou uma prostituta porque a família passava fome. E a única forma da família não passar fome era ela se entregando na prostituição para levar dinheiro para comprar comida. E esse livro é incrível, porque ele faz você ver o pecado do outro não como um pecado de safadeza, mas como uma limitação, uma dor. E será que quando eu olho, será que eu consigo ter um outro olhar sobre? Porque Deus tem. A Bíblia diz que Deus olha o nosso coração. E Deus sabe o porquê que você fez algumas coisas. Enquanto tem gente te julgando, Deus olha para você com um olhar de compaixão. Talvez se você tem algo que precisa ser mudado, eu queria te dizer que Deus olha com um olhar de compaixão. E Deus sabe o que fez você se tornar isso. Rafa, eu sou muito amarga. Sou ruim mesmo, eu não consigo... Não tenho compaixão de ninguém não. Sou dura, meu coração é duro. Mas a vida me fez ser assim. Deus olha a vida que te fez ser assim. E Deus te entende. Talvez tem pessoas te acusando. Você é uma pedra, você não derrama uma lágrima, você é coração de pedra, não é assim que a gente escuta? Talvez Deus olha para você e entende o que fez você se tornar um coração de pedra. Ah, Rafa, é tanta tristeza, é tanta decepção, que eu me fechei. Ah, eu sou fechada mesmo. Eu não consigo fazer amizade, Rafa, porque eu já fui tão machucada com a amizade que hoje eu me fechei. Hoje eu não consigo ser dada. Você se identifica com tudo isso que eu tô falando? Tem alguma parte disso que eu tô falando que faz parte da sua história? Deus tá falando com você? Eu tô aqui lendo a genealogia de Jesus. No meio da genealogia, que é a parte mais chata da Bíblia, eu descubro que Raabe, uma prostituta, tá escrito na genealogia de Jesus. Não precisava estar aqui, querida. Não precisava ter o nome dessa mulher aqui. Se tem, é porque Deus está querendo dizer o seguinte: sabe, a prostituta faz parte da genealogia do Salvador do mundo. Ela tem valor para Deus. Ela tem valor para Deus. E eu quero perguntar para você. Nós continuamos fazendo parte da genealogia de Jesus, o Salvador do mundo. Como? A Bíblia diz que nós, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Rafa, como eu posso ser chamada de filha de Deus se eu faço tanta coisa errada? Eu tenho vergonha de Deus, porque eu faço muita coisa errada. Nós somos chamados de filhos de Deus porque temos valor para Deus. Porque Deus sonda o nosso coração. E Ele conhece as nossas intenções. E no final da história, sabe o que tem valor para Deus? A intenção do seu coração. Deus conhece o seu coração.
A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Olha para dentro de você e examine você mesmo. Sabe o que me faz mudar? Conhecer o amor de Jesus. Quando eu entendo que Ele me amou tanto, eu escolho não pecar. Quando eu entendo que Ele me amou tanto, eu escolho não ser egoísta. Quando eu entendo que Ele me amou tanto, eu escolho perdoar. A mudança da Bíblia, querida, ela é de dentro para fora. Ler a Bíblia me faz mudar de dentro para fora. É o meu coração que muda, é a minha forma de pensar que muda. Ler a Bíblia é libertador, é aqui dentro. Porque quando eu entendo que eu sou filha de Deus, que o meu passado não me condena, que as pessoas não têm poder para me julgar, eu me liberto. Quando eu descubro o meu valor em Deus, eu sou livre para bater asas e viver o plano que Deus tem para mim. E eu quero dizer para você que está do outro lado desse telefone, se você está se sentindo preso, se você está se sentindo oprimido, se o seu passado tem te condenado ao ponto de te julgar em cima de uma cama na depressão profunda, eu quero te dizer que o amor de Deus te liberta. Jesus veio em carne, morreu na cruz por nós, para que através da morte dele a gente recebesse a graça, que é o favor imerecido. E através dessa graça, eu me sinto livre para receber esse amor. Eu estou no capítulo 1 do livro de Mateus. Mateus andou com Jesus, foi discípulo de Jesus. E ele escreve esse livro para dizer: eu afirmo para vocês que eu andei e comi com o Salvador do mundo. Ele é o Salvador. Só para terminar o capítulo 1, porque amanhã eu vou ler o 2. No versículo 18, Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que os dois se unissem, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Loucura! Pensa na loucura. Loucura isso aqui. Vamos falar de coisas loucas. Que Deus faz coisa louca, gente. Deus é louco. Por ser José o seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, José não queria fazer Maria passar vergonha. Pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse a José: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta. Um profeta lá no Velho Testamento diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho e pôs o nome dele de Jesus. O versículo 1 termina aí. Amanhã eu quero ler o 2, então eu vou terminar o 1. José era noivo de Maria. Descobre que Maria estava grávida. Como que uma mulher fica grávida sem fazer um negócio? Não existe. Qual foi a primeira coisa que José pensou? Ela me traiu. Primeira coisa que José pensou: Maria me traiu. Mas ele não queria fazer ela passar vergonha, porque naquela época uma mulher que era deixada... Não é a Bíblia Mensagem, tá? Eu tô lendo essa Bíblia aqui hoje, ó, que é a linguagem de hoje, Nova Versão Internacional. Quando Maria... Naquele tempo, uma mulher ser largada
do noivado era uma vergonha. E José fica com dó dela, ele fala, não vou fazer ela passar uma vergonha publicamente. Então, secretamente, eu vou desmanchar o noivado. José deita para dormir. E eis que algo sobrenatural acontece. O quê? Um anjo aparece para José. A Bíblia está dizendo que um anjo aparece para José e fala com ele, José, pera aí, querido. O filho que está no ventre de Maria foi provido pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Você não vai abandonar Maria, você vai casar com ela. Você vai ser o pai de Jesus. Porque assim Deus quis. José ia bater boca com o anjo. Imagina José batendo boca. Então, anjo, eu não concordo muito com Deus, não. Então eu não quero. Não quero viver o propósito. Às vezes você tá assim. Às vezes Deus tem um propósito na sua vida e você não quer. Às vezes você tá batendo boca com o anjo. Deus manda você perdoar. Você não quer. Às vezes Deus está mandando você perdoar para viver o propósito dele. Talvez as coisas não caíram bem como você queria, mas se você perdoar, você vai viver uma história de restituição de Deus no seu casamento. Talvez o anjo está falando assim, perdoa, porque tudo isso faz parte de um plano de Deus. Deus vai usar a sua história. E você fala, não quero, estou ferido, não quero viver o plano, Deus. Vai falar para Deus que você não quer viver o plano. Às vezes Deus está deixando acontecer coisas na sua história. Às vezes Deus permitiu você viver coisas lá no seu passado, porque Ele vai usar a sua história para salvar o mundo. Se eu for falar de casamento, talvez Deus quer usar o seu casamento cheio de problemas para salvar outros casamentos. Talvez Deus vai usar a enfermidade, tô doente. Deus vai usar a enfermidade para curar outras pessoas. Talvez Deus vai usar a sua falta de dinheiro, o seu desemprego, para prover, para mostrar milagres, que Ele é Deus. E aí você simplesmente fala, não, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com esse casamento, não, eu vou chutar o balde, eu não quero. Aí Deus manda um anjo falar com você. Tudo isso que você está vivendo, José, faz parte de um plano de Deus para sua vida. Porque Deus vai usar a sua história para salvar o mundo. Sabe, querido, eu já passei fome. Eu fiquei desempregada há 6 anos atrás. Eu trabalhava em família e eu fiquei desempregada por uma pessoa da minha família. E eu passei fome. E na época eu sentia raiva e rancor porque eu pensava, como que me larga na mão? Como que a pessoa me manda embora sabendo que eu vou passar fome? Ela não olha pra mim e sente raiva. Mas eu não entendia que aquela história, que aquela situação fazia parte de um plano de Deus. Porque hoje eu abençoo pessoas com a minha história. E era como se Deus estivesse falando assim, Rafa, sabe quando você vai no supermercado e você não tem dinheiro pra comprar comida? É, Rafa, é isso mesmo. Fica triste não. Faz parte do plano de Deus pra salvar o mundo. Rafa, sabe quando você levou um pé na bunda? Eu senti raiva. Quando eu fui trocada, senti raiva, senti ódio, chorava, desejava o mal. O anjo falava comigo, Rafa, não sinta isso, perdoa, porque isso faz parte do plano de Deus para salvar a humanidade. Deus vai usar a sua história, Deus vai usar a sua dor para salvar vidas. E Deus dizia para José, José talvez ficou decepcionado com Maria. Talvez José se sentiu traído por Maria. Talvez José queria chutar o balde. E Deus mandou um anjo dizer para ele, José, acalma seu coração, perdoa, ama Maria, porque esse filho que está na barriga dela é o Salvador do mundo. Ele vai salvar a humanidade. Será que essa situação que você está vivendo é uma situação de morte? Ou será que essa situação que você está vivendo vai gerar a vida de Deus em outras pessoas? Será que vale a pena você passar por dificuldades agora, para que quando Deus mudar a sua história, Ele vai usar a sua vida para salvar pessoas?
Será que vale a pena você perdoar a traição do seu marido para que você possa abençoar a vida de outras mulheres, dizendo, olha, eu escolhi perdoar e hoje eu posso abençoar o seu casamento porque eu entendo o que você está passando. Mas hoje Deus usa a minha história para abençoar a sua vida. Ou será que entrar dentro da minha dor, será que viver a decepção e chutar o balde e falar, eu não quero saber dos planos de Deus para mim? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o filho que estava na barriga de Maria era plano de Deus. Mas José olhava para Maria e só conseguia ver decepção nela. Ela me traiu. Ela está grávida de outro homem. Ela é minha noiva e ela me traiu. E eu não quero mais esse casamento. Porque José pensou em chutar o balde. O anjo apareceu para ele e disse, calma, José. Acalma seu coração. Existe um plano de Deus atrás de tanta dor. E eu quero dizer para você hoje, livro de Mateus, capítulo 1. Um anjo apareceu para você e disse, acalma o seu coração. Essa fase difícil que você está passando faz parte de um plano de Deus para abençoar outras vidas. É para salvar a humanidade. Como que você vai aconselhar alguém se você nunca passou por uma situação? Talvez Deus quer te curar. Talvez Deus quer fazer um milagre. E Deus vai usar a sua história para salvar a humanidade. Você foi escolhida. Rafa, eu nunca pensei nisso. Quando a gente lê a Bíblia nos liberta. Ao invés de ficar chorando o leite derramado, eu começo a me alegrar porque o leite derramou. Porque eu posso fazer de uma situação ruim algo bom. Tem como transformar uma situação ruim em algo bom? Tem. Com Jesus tem. Com Jesus tem. Sozinho não tem não, mas com Jesus tem. Eu consigo pegar aquela situação ruim e transformar em algo? Tem como. Assim eu termino o livro de Mateus capítulo 1. Termino o livro de Mateus capítulo 1. E amanhã eu volto com o livro capítulo 2. Nós estamos lendo a Bíblia para saber que Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Pense em tudo isso. Eu falei coisas diversas, mas alguma coisa Deus vai extrair de você aí. Deus abençoe sua vida poderosamente. A palavra de Deus nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Conhecereis o que a Bíblia fala e você vai ser liberto das suas prisões na mente, da ansiedade que está roubando o seu sono. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Rafa, tudo que eu preciso hoje é paz. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. Vocês ouviram o ao vivo de domingo? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Um grande beijo no seu coração. Jesus te abençoe. Se tem alguém que precisa escutar essa palavra, se você conhece alguém, fulano precisa ouvir isso. Indica esse Instagram para essa pessoa. Esse Instagram ele é direcionado em ajudar vidas. O Jardim de Milagres é um Instagram que eu fiz para abençoar outras pessoas. Então, se você conhece alguém que está sofrendo, que está precisando ouvir uma palavra libertadora, marca ela, manda ela ouvir o ao vivo, né? Porque a gente pode fazer o mundo um mundo melhor, né? Não sou expert, não tenho curso de teologia, não sei a Bíblia toda, mas eu tenho Jesus. E eu quero compartilhar com você o que eu leio e o que Deus fala comigo, né? Um grande beijo no seu coração. Jesus abençoe você. Que você tenha um dia incrível.
e que Ele derrame paz sobre a sua vida. Fui, vou deixar salvo e vou colocar esse vídeo no meu canal do YouTube. Não sei se você sabe, mas eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho palavras de Deus. Vários vídeos que eu faço com temas diferentes e eu deixo salvo no YouTube para quem quiser assistir. Porque em 24 horas o Instagram, ele apaga os vídeos. Ai, mas eu queria assistir o vídeo da semana passada. Tá lá no YouTube. É só você entrar no meu canal, chama Rafaela Cota, e você vai assistir as outras palavras, tá bom? Grande beijo. Se você quiser compartilhar o seu testemunho e eu puder publicar aqui no Instagram para todo mundo ler, manda uma mensagem no direct contando a sua história e eu vou publicar para abençoar outras pessoas, né? Talvez a sua história também abençoe a vida de outras pessoas. O livro da Raabe, gente, eu vou tentar achar ele aqui, vou tirar foto e postar. Eu não sei o nome de cabeça, mas eu vou postar, tá bom? Um grande beijo, fui!